Diário de Viamão hoje conversa com o ex-vereador Evandro Rodrigues, do Democratas, vereador que foi prefeito em exercício do município de Viamão, num dos momentos mais marcantes da história e mais tristes ao mesmo tempo, da história política e social, digamos, do município. Traz para nós aí hoje um pouco dos bastidores desse momento e vai trazer também para nós aí um pouco da campanha eleitoral e, sem dúvida, vai comentar para a gente, né, Evandro, essa tua carta de desabafo que circulou na semana aí, se referindo às movimentações políticas aí de candidatos e à administração municipal. Bem-vindo, Evandro. Prazer ter você aqui com a gente. Cristiano, aos amigos do Diário de Viamão, mais uma vez é um privilégio estar falando com vocês, um prazer, depois desses 3 meses aí reclusos, pensando um pouquinho, analisando tudo aquilo que a gente vivenciou no ano de 2020, as coisas positivas, as coisas negativas, a tristeza que foi aquele momento pós-morte do prefeito Russinho, que nos levou a tomar uma atitude e uma decisão a qual interferiu na nossa vida política do momento, né? E também nos fatos aí que aconteceram no ano de 2021, que recém começou, mas que também já tem fatos aí que nos deixam alguns perplexos, outros a gente já esperava, mas que, acima de tudo, a gente enxerga esses passos aí políticos e sociais na cidade com bons olhos, imaginando e projetando o futuro da cidade que necessita e passa pelas mãos de todos nós. Capitular um pouco, então, Evandro, esse momento em que tu estavas, né, em 2020, vereador do município, antes da trágica perda do Russinho, caminhava e preparava uma reeleição a vereador, uma campanha de reeleição para tentar a reeleição a vereador, e é pego de surpresa, como todos fomos, com a partida do Russinho, vítima da Covid-19. Sabia-se naquele momento que quem sentasse na cadeira por 1 minuto que seja, que fosse, só poderia concorrer a prefeito naquele ano. Como é que se deu na tua cabeça a urgência ou a necessidade ou a compreensão de que terias que assumir prefeito? Na realidade, Cristiano, nós recebemos a notícia do falecimento do Russo no hospital. Eu e o Geraldinho, que éramos diretores da Câmara, estávamos aguardando uma situação envolvendo a prefeitura e nós já sabíamos da dificuldade que estava o Dilamar e nós estávamos tomando algumas atitudes enquanto ali nós necessitávamos da prefeitura, né? E já fazia algum tempo que nós não tínhamos a notícia concreta e correta por parte do hospital, né? Casualmente, naquela manhã, eu e o Geraldinho chegamos cedo à Câmara de Vereadores, como nós costumávamos chegar, e conversamos. Geraldo, quem sabe a gente dá uma passada lá no hospital para tentar falar com o Leandro ou com o doutor João para ver, porque havia também a informação de que muitas coisas no município estavam paradas, compra de medicamentos, compra de insumos, e necessitava, né, de uma ação das assinaturas do prefeito, né? Nos dirigimos até o Hospital de Viamão quando a gente nos depara, eu que tenho uma relação de amizade muito próxima com a família, né? Não é segredo de ninguém a qual fui casado com uma das filhas do Russinho, né? Nós nos deparamos com a família e com o Leandro, com o doutor João, né? Passando aquela informação, aquela triste notícia, a qual nos deixou sem... Eu que cresci na volta do Russo, me abalei tão qual a família, né, naquele exato momento, perdendo um familiar, um grande amigo, um grande irmão, né? E o mundo parou naquele momento, né? Até cair a ficha, foi cair a minha ficha às 11 horas da noite daquele dia, após o cortejo, após já a imprensa me ligar, porque sabia que o Dilamar tinha entrado em licença, após ser público que o Xandão iria... iria renunciar. Então, ali, a partir dali, é que meu mundo voltou à política, mesmo enlutado, mesmo dolorido, né? Eu respirei, sou um cara muito religioso, respirei, orei um pouquinho, né?
pedi ajuda dos meus guias para que eu pudesse encontrar a melhor decisão, né? E a partir dali a gente não dormiu aquela noite, né? Aquela noite, aquela situação triste de ter que substituir um grande amigo, uma grande pessoa, que eu já digo, não é porque estou aqui falando com vocês, mas sempre digo por onde passo, e não conheço uma pessoa que tenha tido um coração tão gigante quanto tinha o Rucinho. Né? Todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades, mas o coração humano, se tu perguntar para muitas pessoas, se ele tivesse a camisa e tu necessitasse, ele ficava sem a camisa e te dava a camisa. E eu pude presenciar isso na prática, né? Por muitas vezes. Então, essa substituição, esse momento de dor, de angústia, a gente passou naquela madrugada de quarta para quinta-feira, conversando, decidindo. Eu não sabia qual a posição que ia tomar, eu precisava falar com a minha família, eu precisava falar com algumas pessoas que eram importantes dentro do contexto para que eu pudesse tomar a decisão, né? E é que ela acabou sendo tomada na tarde de quinta-feira. Evandro, para a gente recapitular aqui, para quem está nos assistindo, todo episódio que envolveu a doença do Russo e os trágicos de poucos dias que ele passou hospitalizado, foi tomado de uma ocultação, de um semblante de mistério, de um ar de incerteza, né? Quando vocês falam que foram para o hospital naquela manhã por coincidência, na véspera, o Diário de Viamão tinha conversado com o Geraldinho, enquanto diretor-geral da Câmara na época, e nós cobrávamos justamente dele uma posição, porque quando o Russo foi para a UPA, precisou de atendimento, nós já tínhamos a informação que ele era um caso suspeito de Covid. O gabinete, na época, negou. Passou 2 ou 3 dias, confirmaram que ele havia feito um teste. Na manhã em que ele foi anunciada a confirmação da doença dele, a prefeitura afirmou que ele estava em casa. E o Diário de Viamão divulgou com exclusividade que ele já estava hospitalizado. E dali ele acabou não saindo, né? Na véspera do falecimento do Rucinho, nós conversamos com o Geraldinho, então, o Geraldinho disse que faria essa visita de manhã, porque a cidade vivia um clima de incerteza na questão administrativa, né? Além da apreensão com a saúde do Russo, a gente tinha a desconfiança de que a cidade passaria por momentos difíceis, porque estava, como se chama na parte jurídica, na vacância do cargo, né? Não havia prefeito, nem vice-prefeito, e o presidente da Câmara também estava na iminência de exames e problemas de saúde que a gente já sabia também. No momento em que o hospital confirma a morte do Russo, a gente conversa com o Dilamar e o Dilamar já está em licença saúde por conta desses problemas que ele citou, que ele alegou para não poder assumir. Aí a gente tem aquele episódio mágico, fantástico da Câmara de Vereadores de ter 2 grupos e, em nome da política, 2 frentes, e a cidade chega a ter 2 prefeitos aclamados, anunciados após uma sessão. Como é que se deu aquele momento, Evandro, em que tu era o primeiro na linha ali e se convoca de forma arbitrária, com um megafone, com luz apagando? Aquela sessão foi estranha, para dizer o mínimo, né? Onde se derruba a mesa diretora e se escolhe um prefeito que depois a justiça manda refazer tudo. Eu não fui prefeito, Cristiano, até o final, até a volta do prefeito André Pacheco, porque eu sou uma pessoa de palavra, né? Porque eu tive a oportunidade, naquele instante, ali, após a abertura da sessão das 4 horas da tarde, de me juntar ao grupo a qual queria a derrubada da mesa, que tinha 12 vereadores reunidos, e me ofertaram: Evandro, tu será o nosso prefeito, por este grupo. Porque o grupo não queria o Nadim. Conheciam o jeito truculento, o jeito pessoal, nada contra a pessoa do vereador Nadim, né, do ex-prefeito Nadim também, mas era o jeito dele de administrar, de não ouvir as pessoas, de tomar para si as decisões, né? E eu fui taxativo, eu demorei menos de 15 segundos, estavam esses 12 vereadores reunidos, eu digo: pessoal, então eu não vou ser o prefeito de vocês, porque eu não vou destituir a mesa a qual o Dilamar está afastado, a qual o Xandão faz parte, a qual nós elegemos e fomos eleitos, né? Eu tenho palavra. Se é para perder, eu perco junto. Não tenho esta vontade. Só vamos fazer a coisa correta. Saí dali, né? Já tinha tomado a decisão na tarde de tomar posse, de assumir a prefeitura.
E a gente cumpriu aquilo que a Câmara já tinha sido feito na Câmara lá em 2000, né, com a posse do prefeito Ronaldo Ribeiro, que tomou posse na renúncia da negativa do primeiro, do segundo, do terceiro, primeiro presidente, dos dois vice-presidentes. Ele era secretário, não era nem presidente, né, porque não era nem presidente nem vice-presidente. E eu assumi, naquele momento, impostado pelo Xandão. O que nos causou surpresa foi que algumas pessoas de dentro do próprio gabinete do prefeito não queriam que a gente tomasse posse, queriam que o outro grupo tomasse posse, e isso faz parte da política, né? Porque estavam mais vinculados a um grupo e sumiram com o livro, né? Não me deram a posse no livro. Tão logo a gente encerrou a sessão, se começou uma outra sessão, né? Que eu vou dizer para ti que daqui a 20 anos, eu com os meus cabelos brancos, nós vamos dar risada, tamanha barbárie que foi aquela sessão, né, com megafone, com o pessoal gritando. É verdade este bilhete, né? O livro de posse foi literalmente rasgado, né? Sujado, manchado. Parecia que tu estava indo comprar um bilhete na padaria, né? Um pão na padaria com aquele bilhete que a mãe escreve, né? Tamanho absurdo foi a posse dada. E saiu na vereador Nadim, assumiu, né? E eu já tinha o entendimento, conversamos, varamos aquela madrugada até às 5 horas da tarde o Poder Judiciário da sexta-feira ter decidido que era ilegal e que a posse e que a sucessão tinha que se restabelecer, né? Nós tentamos ainda na sexta e no sábado um acordo com os vereadores para que fosse evitado todo este caos, né? Para que fosse evitado na frente todo esse caos, sem sucesso, né? Porque o grande articulador de todos aqueles vereadores naquele momento passou-se na pessoa do prefeito André, né? Que tinha certeza absoluta que iria voltar como prefeito. Tanto é que se reuniu com vereadores de oposição, com vereadores que eram inimigos mortais, com o objetivo de garantir a volta tranquila a ele ao poder. E o que ninguém se imaginou, mas nós, o nosso grupo, tinha esse entendimento, foi que o André não voltava, porque o desespero, né, para colocar alguém lá não se teria se ele fosse voltar no dia 6 de agosto, né, ou 8 de agosto. Para ele pouco importava se o Evandro ou o Nadim ou qualquer outro vereador fosse ficar ali 10, 15 dias. Se ele voltaria, dia 9 de agosto ele voltava. Mas ele tinha certeza, já sabia, né? Tanto é que depois dos despachos a gente vai acabar acompanhando na sequência. Os despachos do Ministério Público já tinham sido solicitados no dia 22 de julho, a prorrogação da suspensão do mandato dele por mais 120 dias, né? Então, coisas que, se nós tivéssemos ciência antes, provavelmente a história daquele jogo, a história daquele megafone, com certeza a casa de apostas na Câmara seria muito maior, né, do que foi Evandro e Nadim. Não tenho nada pessoal contra o vereador Nadim. Sempre que posso, peço desculpas por todo aquele momento a qual nos colocou no embate, né, um contra o outro. Tenho certeza do caráter e tenho certeza absoluta que, mesmo diante de todas as limitações, tentou fazer o melhor para a nossa cidade naquele momento a qual esteve como prefeito. Entre aquela sessão de quinta-feira, à noite, pós-sessão, onde a sessão foi encerrada pelo presidente Xandão, em exercício na época, reiniciada pelo secretário Heraldo, destituída a mesa, dada a posse ao Nadim, Nadim sai dali de manhã, vai para a prefeitura, passa um dia como prefeito, no fim do dia a justiça vai lá e diz, não, a eleição da mesa está incorreta, ela deve ser refeita. A gente sabe o que aconteceu depois disso, mas entre essa sexta-feira da justiça e o domingo da tua posse, aconteceram algumas coisas, no mínimo, hoje, curiosas, né? A gente teve um sábado de articulações, Xandão vai para a rádio de manhã e diz, eu não serei prefeito, porque ele já tinha noção da ideia, aliás, ele não tinha noção de que o André teria prorrogação, ele achava que teria o risco de sentar na cadeira por alguns dias e perder a prerrogativa de se eleger de novo, como ele acabou se elegendo. André Pacheco em churrasco na casa dos partidos de esquerda, junto com o grupo do Heraldo e mais o PSDB e outros vereadores negociando com o André como se daria aquilo,
o processo político de substituição dele até o retorno dele, que acabou acontecendo no fim do ano já, só no final de dezembro. Como a gente diz, né, o Ministério Público ele tem aquela prerrogativa de não permitir cassação de mandato, entre aspas, por decisões deles. Então, eles recuaram em alguns dias, deixaram o André voltar para encerrar ali na caneta o mandato dele, para não caracterizar uma cassação. Esses dias que eu te perguntava agora mesmo, Evandro, entre a quinta e o domingo da tua posse, foram dias de tensão, foram dias de muita discussão política, né? Aí tu sentas na cadeira domingo à tarde, num momento em que sabia ali adiante que haveria uma nova eleição e que a mesa fatalmente venceria o jogo dentro dos prazos legais de convocação, de prerrogativa. E tu pega a cidade numa situação que está vaga de um prefeito, com projetos, propostas paradas, em meio a uma pandemia e o turbilhão político vindo ali, e a tua possibilidade dali para frente só seria concorrer a prefeito. Me fala um pouco disso antes da gente entrar na campanha. Na realidade, quando a gente acabou assumindo a prefeitura, né, aqui esses fatos de articulações fazem parte do mundo político, né? Nós, na sexta-feira à noite, no sábado à noite, ainda tentamos ganhar tempo, conversar com os vereadores, tentarmos achar um mecanismo, porque o governo era nosso, né? O governo ele foi construído por um grupo de partidos que saíram, alguns, esse caso foi do PSDB, né? Mas a grande maioria dos vereadores tinha feito parte, né, da construção, da consolidação daquele projeto. Claro, eu não estou aqui defendendo o prefeito André Pacheco, que tem que se explicar, está se explicando, mas ele era o nosso candidato, meu candidato, enquanto eu era do PSDB, de todos do PSDB, de todos os partidos, a grande maioria dos partidos que tinham, né? Então, nós não poderíamos, literalmente, sucumbir à pressão do próprio PSDB, que já era oposição e que já, de fato, sabia daquela decisão, né? Porque essa informação já circulou nos bastidores mais internos, né? O André não volta. Já tinha essa informação privilegiada, não sei como, mas de nós se sujeitar àquilo que o PSDB queria, porque o PSDB queria nos enfraquecer, dividir, né? O Bonato é um cara que eu tenho todas as minhas diferenças com ele no campo político, né? Nada pessoal, mas é um cara que é muito inteligente e ele saberia que só tinha uma possibilidade dele se eleger e voltar a governar a cidade, dividindo o grupo que era o mais forte, né? E ali a eleição da mesa ele mexeu com os brios de algumas pessoas, ele mexeu com o brio do Nadim, né, de ser o candidato a prefeito, porque ele estaria na cadeira, de mexer com o brio do Maninho, de ser candidato a prefeito pelo PSD, porque o André Pacheco era um cadáver político, né? Ele era um peso que ninguém iria carregar, né? Ele tentou mexer com o brio do próprio MDB, que deveria ter um candidato a prefeito por conta da perda do Rocinho, já está se preparando para tal. Então ele mexeu, ele sabia que o único jeito que tinha era dividir. E a divisão saiu-se muito melhor, né? Porque nós assumimos a prefeitura e nós decidimos não negociar, não articular mais até o momento da nossa queda. Nós sabíamos que nós tínhamos data de início e data de fim. Nós sabíamos que a nossa missão de estar prevendo a cidade duraria até o sábado. Tanto é que eu não recebi Recebi o vereador Armando, que tinha votado pela destituição, por conta de um projeto que eu assinei enquanto vereador e que estava promulgando. Então, eu não conversei com nenhum vereador e não tentei reverter em nenhum momento a votação da mesa, porque teria sido muito mais fácil se a caneta BIC, que nem circulou naquele momento da cidade, né, eu tivesse dado alguma coisa para alguns, tivesse tentado, na força, na pressão, intimidar outros, mas eu disse para todo mundo que me cercava, né, acho que a gente tem que fazer aquilo que a cidade espera. Me foquei no combate, em ações rápidas que pudessem melhorar a vida do viamonense, né, naquele momento triste de pandemia, com a cidade passava por um momento caótico. As pessoas não tinham perspectiva de Opor Saúde ter um teste rápido para a Covid, de tu não saber se tu ia ter um atendimento rápido na UBS, na UPA, se haveria leito no hospital. Então, a gente focou. Eu acordava, Cristiano, 4h30, 5 horas da manhã, ia dormir meia-noite, 1h, não dormia em casa. Não dormia em casa naquele período por conta do medo, porque nós havíamos sido perseguidos na saída da Câmara, tanto eu quanto o nosso procurador jurídico, né, o Beretta, doutor Beretta, no sábado à noite, eu não dormia em casa. Então, foram momentos de turbilhão, né, que nos cercaram, mas nós sabíamos que nós tínhamos um ponto e um foco.
nós ajustamos com o hospital na segunda-feira de manhã, 7h30 da manhã, compra de 20 leitos, que hoje o Bonato está comprando mais 40, mas todo aquele processo de compra de 20 leitos nós iniciamos lá no nosso primeiro dia de mandato, a compra de 10 mil kits de Covid, de teste rápido, que hoje ainda o município não chegou nem a 10 mil testes de Covid, e é por isso que Viamão ainda conta com um número muito baixíssimo de casos confirmados de Covid, né? Porque tu acaba não colocando a realidade à mostra. Nós tínhamos conversado com a doutora Letícia Siqueira, a qual eu gostaria de ter convidado e convidei para ser minha secretária de saúde, que não tinha condições psicológicas para assumir diante de tudo aquilo que tinha acontecido desde janeiro até aquele momento, né? Mas disse que seria uma parceira, e ela disse: prefeito, tu tem que testar a população, porque é só aí que vai ter um quadro real daquilo que o município precisa tomar. E nós, naquele momento, decidimos, vamos seguir, né, essa orientação que ela tinha sido gestora do COI, né, do Comitê de Enfrentamento à Pandemia, né, ao corona. Então, nós vamos testar, vamos comprar, compramos, o município estava pagando, tinha recebido uma oferta de compra de kits a R$100, nós conseguimos comprar de outros fornecedores cotações eletrônicas a 50, então uma economia que era gigante, e deixamos pronta a compra de 10 mil kits. Outra coisa que assustava as pessoas naquele rápido momento de pandemia, porque o Russinho, se eu não me engano, foi a 44ª morte, Cristiano, 45ª morte. E as coisas mudaram rapidamente. No domingo já tinha 60. Então, aquilo assustava a população, e estava começando a assustar, porque era um número de mortes muito rápidas, crescentes, né? E as praças do Lago Tarumã, eu lembro que foi um ato simbólico e a qual a população, a grande maioria da parcela da população esperava, que era o fechamento do Lago Tarumã, né? Os cavaletes e o fechamento da Praça da Santa Isabel, que eram locais de grande aglomeração, né? E nós proibimos, né? No sábado, antes de nós perdermos a eleição na mesa, o fechamento de parques e praças, né, com os cavaletes, e que gerou efeito rápido ali naquele momento, gerou um rápido efeito, as pessoas começaram a se conscientizar, né, e nós trabalhamos a contratação dos 47 guardas municipais, né, a transformação da guarda municipal, que era algo esperado por muitos anos, a contratação de mais 47 guardas, enfim, o asfaltamento sonhado da Bento Gonçalves, né, o asfaltamento da Branquinha, o asfaltamento da João Carlos Velho Dias, da Joaquim Gonçalves Ledo, porque não existe projeto novo, né, Cristiano? Esses que o Bonato está anunciando, né? Esses projetos foram aprovados pela Câmara lá em 2020, 2019, no financiamento, na realocação de recursos da Corsã, estavam lá disponíveis, né, apenas prontos para darem início na autorização. Não foi feito projeto, o governo do Bonato não fez projeto, não fez nada. Ele só assinou aquilo que deveria ter assinado, coisas que nós fizemos, por exemplo, a Bento. Então, não é nenhum favor, não é algo nada novo, esses asfaltamentos, né? Então, são inúmeras situações que nos permitiram, enquanto prefeito, fazer. E o mais importante deles para os servidores foi os 5%, né? Que já fazem 2 anos que os funcionários não recebem, e nós temos o entendimento de que os 5% é legal, é de direito e é merecimento de cada um dos servidores do município de Viamão. Evandro, antes da gente discutir, então, a campanha eleitoral, aquele processo que se definiu, que tu abriu mão da candidatura, eu quero ver contigo esse ponto que tu citavas ali. Tu citou algumas ações, que algumas foram mantidas pelo Nadim, quando assumiu a cadeira, e tu, mais de uma vez, já citou em redes sociais, inclusive aqui se manifestando para o Diário de Viamão, que o Bonato hoje traz projetos que partiram de um grupo político e de ideias tuas, do Guto Lopes. Eu queria te ouvir sobre esses 2 projetos que tu citavas aí, sobre a compra de vacina e sobre a questão da punição maior para quem infringisse, desrespeitasse o distanciamento social na cidade. Na realidade,
eu acho que a gente, independente de governos e de quem está com a caneta e quem está governando, as boas ideias, as boas soluções de resposta à sociedade devem ser copiadas, devem ser realocadas à realidade do município e devem ser colocadas à disposição da sociedade, né? Eu não vejo nenhum problema quanto a isso. O grande problema do Bonato e do grupo que faz parte é que tudo tem que partir dele, né? É uma vaidade que é gigante, né? E que a gente não entende o porquê disso, né? Um caso mais preciso é a questão das vacinas, o Fundo Municipal para a Compra de Vacinas. A primeira coisa que o Bonato fez quando chegou no município, após tomar sua posse, foi no dia 12, mandar para a Câmara, 12 de janeiro, mandar para a Câmara um projeto, revogando aquele projeto, que criava o Fundo Municipal para a Compra de Vacinas, né? Nós já tínhamos a certeza de que o STF iria julgar a matéria que permitiria com que os municípios comprassem diretamente as vacinas da Pfizer ou diretamente com aquelas que estivessem produzindo, né? E a gente, então, pensou, vamos fazer esse projeto. A mesma coisa a questão das máscaras, né? A máscara, o controle, porque, infelizmente, tem a punição pedagógica e a punição no bolso do cidadão. O cidadão não quer comprometer-se a cuidar da saúde coletiva, porque já virou um caso de saúde coletiva, a pandemia, ele tem que ser punido, tem que ser responsabilizado. Fez festa, realizou festas, eu, com todo respeito, quem está fazendo festa nesse momento, os organizadores, tem que ser preso, Cristiano. Não pode colocar a responsabilidade e a saúde pública acima da minha necessidade enquanto ser humano. Eu quero curtir a minha festinha, quero tomar uma cerveja, um chopp, mas eu vou para a festa, vou para a aglomeração. Então, é saúde pública. E o Bonato cancelou a lei das vacinas, apresentou um projeto copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V, para dizer que ele tinha apresentado para nós. Não importa se ele fez isso, o que importa é que a ideia que veio também não foi uma ideia nossa, que foi assemelhada de outros municípios, a gente colocou a pauta de discussão, o Bonato entendeu ser correto e ser bom e apresentou de novo, né, um novo projeto 15, 20 dias depois, e hoje é lei, e eu espero que o município possa fazer uso dessa lei comprando vacinas o quanto antes para testar em massa a nossa população, né? Porque a nossa vacinação está atrasada, né? Viamão recebeu menos doses que municípios, Cristiano, que tem menos habitantes que nós. Como é o caso de Novo Hamburgo, como é o caso, se eu não me engano, é Novo Hamburgo, Campo Bom, se eu não me engano, tem algumas cidades que receberam muito menos, que receberam mais doses do que nós e tem menos habitantes. Então, Viamão ainda está atrasada nesse processo e eu espero que o prefeito tenha capacidade de diálogo com a Grampal, com quem tiver que ter para que disponibilize a vacina para todos nós, né? Não importa se copiou ou não, o que importa é que o projeto está lá e a gente sabe da nossa batalha, da nossa luta para que fosse transformado aquilo lá em realidade. Chegamos num momento, Evandro, em que surge a tua carta manifestando um pedido de desculpas para a população por não ter concorrido prefeito e por ter apoiado um grupo político nessa disputa eleitoral e que tu atribui que essa tua decisão também contribuiu para a eleição do Bonato. Eu queria te ouvir exatamente sobre a campanha eleitoral agora, como se deu a tua decisão de abrir mão de concorrer, ficar fora do processo, né, apoiando apenas, não participando como parte de chapa. E por que desse teu arrependimento? Primeiro, quero de novo pedir desculpas à população de Viamão que está nos assistindo, aqueles amigos, aquelas pessoas que se identificaram comigo e atenderam ao meu pedido de voto no meu candidato à época durante o período eleitoral. Cristiano, eu estava preparado para concorrer a uma reeleição a vereador, né? Seja economicamente, seja de pessoas, seja de projetos, seja do material, né? Porque a gente sabe que o material do vereador já estava pronto, meu material já estava pronto, meu logo, a minha logotipia, a minha marca. Então, e toda aquela situação toda que aconteceu no município, por mais que eu tivesse pronto, eu não estava preparado, né, a concorrer a prefeito. E conversando com as lideranças políticas, conversando com um grupo, nós chegamos a um consenso de união pelo bem da cidade e daquilo que seria melhor para a cidade naquele momento. Não que eu não fosse melhor, mas eu não representava a união de parte do grupo,
né? Eu entendi a minha responsabilidade enquanto ser público e ser político, de que o momento era de unir, né? Abrir mão para a candidatura do Maninho, né? Naquela oportunidade, sabendo que, e tinha certeza de que o Maninho, e tenho essa certeza, né? De que o Maninho é um cara que é honesto, que é um cara que é trabalhador, né? Que é um cara que vem lá da Augusta, é um cara que conhece a realidade que se assemelha à minha, que sou do Jari. Então, essa certeza eu continuo tendo, né? E aí eu digo, não, Maninho, vamos nos unir, vamos juntar essas forças, que era o MDB e o PSB. Eu não posso concorrer a vice, mas vamos no teu nome, que é um nome que naquele momento das pesquisas estava bem colocado, né? Nós tínhamos um cenário comigo, com o Geraldinho, com o Maninho, que nós estávamos todos empatados tecnicamente junto com o Guto, e o Bonato um pouquinho à frente, pouca coisa à frente, né? Naquelas pesquisas internas que não são registradas, então não são divulgadas, né? Mas todos os partidos fazem, né? Durante o período pré-eleitoral até o dia da eleição. E eu abri mão com a certeza de que o Maninho pudesse ser essa nossa união, né? E no meio do caminho, pós-eleição, muitos correligionários do Maninho, assim como do Democratas, do MDB e do próprio PSB, decidiram fazer campanha para outros candidatos a prefeito. Né? Fizeram campanha para o Bonato, fizeram campanha principalmente para o Nadim, que tinha a máquina na mão, né? Podia ofertar algumas coisas para aqueles candidatos a vereadores. O nosso grupo, nós tínhamos a certeza que faria 35 mil votos na legenda, fez 36, né? Imagina, nós acertamos ali, né? Acertamos na mosca. Enquanto isso, para prefeito, o Maninho fez 19, né? Ficou 4 mil votos a menos, fez 4 mil votos a menos que o Bonato. E nós tínhamos... esses 19 mil votos não foram votos do Maninho, Cristiano. Foram votos de pessoas que acreditaram no Maninho, que foram pessoas que acreditaram no Evandro, que pediu voto para o Maninho, que foram pessoas que acreditaram no Geraldinho, que pediram voto para o Maninho, daqueles amigos do Sarico, que confiaram no Sarico e votaram no Maninho, lá do MDB. Foi uma junção. E nós tínhamos uma candidatura colocada, que era do Bonato e a do Maninho. A pessoa podia escolher o Bonato. Escolheram o Maninho. 19 mil pessoas tinham essa opção. Escolheram o Maninho. Para 3 meses depois do pleito, o Maninho esquecer tudo aquilo que nós vivenciamos. O nosso projeto, o Maninho cita, que é muito parecido com o PSDB, não é? Então, eu li e eu discuti o nosso plano de governo. Não tem 10% de semelhança, coisas diferentes que a gente pensava para a cidade. 3 meses depois, o Maninho é anunciado como secretário de Agricultura do governo do Bonato, né? Nos entristece, me entristeceu, me deixou muito chateado, me sinto envergonhado, né? Me sinto traído, né? Enquanto defensor, acredito eu que tenha trabalhado como poucos na campanha de 2020 para o Maninho, né? Inclusive assumi a responsabilidade de estar liderando o grupo de vereadores, de apoiadores, no momento mais triste da vida dele, naquele período que foi ser acometido pelo Covid. Mas eu digo e disse isso também na nota, né? Espero um dia poder entender o que levou o Maninho a tomar essa posição, né? A tomar essa atitude de compor o governo com o Bonato. Não que, eu volto a dizer, né? Não que seja impossível, não que seja errado, mas eu achei muito cedo, eu achei que o governo do prefeito Bonato ainda não tomou não tomou corpo, não foi para a rua ainda, né? A gente vê algumas coisas isoladas, como é o caso das obras, que está funcionando bem no nosso município, né? Espero que continue nesse ritmo, mas algumas outras coisas não, como saúde, como transporte, como educação, enfim, que precisam tomar corpo, e eu achei muito rápida, né? Não que o Maninho não pudesse fazer parte do governo, cada um é dono da sua escolha, cada um é dono da sua opinião, cada um é dono da sua razão, né? Mas eu, se fosse o vereador Maninho, eu não aceitaria neste momento tão rápido, porque leva a ter margens para algumas outras situações, né, que beira a política e que todos sabemos nos bastidores, né, que é a troca de apoio para isso, troca de apoio para aquilo. Eu vim do PSDB, eu saí de lá por escolha própria, e eu posso afirmar uma coisa para vocês. Hoje é 26 de março de 2021. O vereador Maninho vai se arrepender muito de ter tomado a escolha de ter ido para o PSDB, de ter se juntado no grupo do prefeito Valdir Bonato. Ele pode não se arrepender daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, mas daqui a 2, 3 anos, quando ele for colocado
de lado por uma escolha pessoal do prefeito Bonato, do líder partidário Bonato, que escolhe aquilo que ele quer para que possa fazer aquilo que bem entende, ele vai se arrepender e a gente vai se lembrar dessa minha entrevista aqui para confirmar que ele vai sim se arrepender de ter escolhido o PSDB. Evandro, teu futuro político agora, o que tu pensa, no que tu tens trabalhado, como é que tu vai te articular no próximo período? É muito cedo para falar ainda, eu sempre digo, a gente tem visto aí outras mídias tentando esquentar o processo eleitoral, que, para mim, embora seja daqui a um ano, ainda tem muita água para passar, depende muito da pandemia de coronavírus. Que está de olho em 2022, está pensando em 2024, qual é a tua expectativa? Cristiano, não tem como falar direto em 2024, porque nós temos 2022, né? Então, acho que qualquer construção, qualquer ideia que seja pensada em 24, ela passa obrigatoriamente por 22, né? E nesses dois cenários, de forma muito tranquila e de forma não sendo nem um pouco não faltando a modéstia, mas eu digo assim, né? Tudo tem seu tempo e eu vou pensar naquilo que for melhor para o Evandro nesse momento e principalmente para o que for melhor para a cidade de novo. Não tenho a vaidade de concorrer por concorrer, seja em 22 ou 24, apenas pensando em mim, naquilo que vai ser benéfico para mim, aos meus interesses. Não, acho que quando a gente faz a política para a sociedade. A grande possibilidade de eu estar concorrendo na próxima eleição de 2022, porque eu entendo e vejo a necessidade de Viamão ter pessoas que possam representá-las no Poder Legislativo Estadual e no Poder Legislativo Federal, né? Nós precisamos de um deputado estadual, 1, 2, nós temos condições de eleger 4, nós precisamos de 1, 2 deputados federais da nossa cidade para que possa estar encampando, buscando recursos. Nós deixamos de ganhar em torno de 70 milhões com emendas parlamentares para o nosso município ao longo de 4 anos, tendo um deputado federal. Eu nem falo nas verbas de bancada, nas conquistas com o governo federal, eu digo só único exclusivamente do deputado, vou mandar 1 milhão para Viamão, e nós ficamos nas migalhas, né? A mesma coisa como no estado, né? Nós precisamos de pessoas que tenham muito mais identificação com a cidade do que aquelas que hoje estão, né? Então, eu muito provavelmente concorro, né? Eu estou muito feliz no Democratas, um partido ao qual me deu tranquilidade, me deu autonomia, que eu tenho uma relação muito próxima com o nosso ministro e com o nosso presidente estadual, que é o Rodrigo Lorenzoni, com o Onyx, uma relação de amizade, de parceria, de construção política partidária, né? Coisas que eu não tinha no PSDB, nunca tive, né? Provavelmente aí a gente está perto das nossas convenções estaduais da juventude, tem a possibilidade de eu estar assumindo a nossa juventude estadual, o Democratas, né, para criar partido, para fortalecer a juventude, para começar a ajudar no crescimento do Democratas, que foi o partido que mais cresceu a nível Brasil, e aqui no estado não foi diferente, aumentou de 9 para 15 prefeituras, de 100 para 133 vereadores, como foi o caso no município de Viamão, que elegeu pela primeira vez um vereador do Democratas, né, eu era do PSDB, foi eleito pelo PSDB, né, e 22 e 24 ainda é um pouco mais distante, né, mas o Evandro, podem ter certeza absoluta, de forma muito responsável, será a oposição ao governo do Bonato de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, porque nós temos ideias diferentes, nós temos projetos diferentes para aquilo que a gente pensa enquanto cidade e aquilo que é melhor para a população de Viamão. Gravataí teve um momento agora que teve deputado federal e estadual. Alvorada teve deputado estadual, agora na última eleição ficou sem, né? Isso pesa realmente, de fato pesa na organização estrutural da cidade, na questão do aporte de recursos para a cidade, né? Viamão vive um fenômeno que a própria candidata hoje, a deputada estadual que hoje está empossada, a Patrícia Alba, ali de Gravataí, ela fez bastante votos em Viamão. O Rui Irigaray, que envolvido hoje em escândalos e suspeitas, envolvimentos de
rachadinha no próprio gabinete, né, na caixinha, como chama aqui no Sul. Ele fez bastante votos em Viamão, né? Que fenômeno é esse que a cria de Viamão, o político de Viamão, ele não consegue aglutinar o voto de Viamão e o voto se dispersa pela região metropolitana? Eu sempre digo, né, que Viamão tem que passar a ponte da 31 ali, né? Tá na hora de um deputado, 2, 3 passarem a ponte, que eu acredito que isso vai ser muito benéfico à política local, que vai fazer com que o viamonense entenda a necessidade de ter representantes nessas eleições, né? Eu acredito que a grande maioria dos deputados mais votados no município de Viamão são da volta, ou são os famosos, né? São pessoas que tiveram alguma mídia, como o caso do Darley, que foi muito bem votado em Viamão, né? Na época, a Manuela, quando concorria. Mas na última eleição, nós tivemos alguns pontos, né? Algumas pessoas que se sobressaíram e que, infelizmente, não têm relação com a cidade. Fazem votos por Viamão ser uma cidade ao lado de Porto Alegre, onde nós temos a nossa mídia, que é de Porto Alegre, onde as pessoas acabam se identificando mais por também Viamão, 100 mil trabalhadores se dirigirem a Porto Alegre todos os dias, então vive Porto Alegre. São N fatores que contribuem para que Viamão migalhe com os votos para a eleição de deputado, né? É inadmissível que Viamão, o mais votado, uma cidade com 160, vai para 160 mil eleitores, tenha tido na última eleição o deputado mais votado daqui com 17 e o outro com 18, de dobradinha deputado estadual e federal. É inadmissível. É um pouco mais de 10% dos votos da cidade, né? Eu acredito que Viamão vai ter menos candidatos, né? Eu acredito que o Bonato será candidato a deputado estadual, né? Que é importante para o nosso município, politicamente, né? Mas eu acredito que vai ser candidato a deputado estadual. Acredito que o Guto, o Maninho, enfim, eu vejo menos nomes aí no cenário, Adão Preto, mas eu vejo Viamão com grandes possibilidades também de eleger 2 a 3 deputados estaduais daqui e mais um, viu, Cristiano, com vínculos gigantes. Eu estou para te dizer que na próxima eleição Viamão vai ter 3 deputados estaduais com toda a certeza. Para a gente encerrar, então, Evandro, esse momento doloroso, sofrido que a gente tem vivido aí com a Covid, com os números de óbitos aumentando exponencialmente, né? Viamão já está com 418 óbitos hoje, se eu não estou enganado. 420 ontem, né? 418 era o número do governo do estado ontem. Pode ser que a prefeitura tenha divulgado. Às vezes acontece uma discrepância de números, né? Enfim, a gente tem mais de 100 mortes em março. Isso é algo que não aconteceu em nenhum momento. O pior momento da pandemia, a gente teve 57 óbitos, se eu não estou enganado, em julho. Eu vou revisar os números depois. A gente acabou de perder uma figura importante, que também foi importante nesses episódios que tu viveste no último período, que foi o Sarico. A gente perdeu o prefeito, que era próximo a ti, era uma figura querida, importante na cidade. A gente perdeu um secretário de planejamento, que havia recém sido eleito. A gente teve um vice-prefeito contaminado, a secretária de educação contaminada. A gente teve crises na Secretaria de Obras, na administração, na informática, na educação, no planejamento. A Covid tomou conta da cidade. O que tu tem a dizer, além de marcar essas ausências, essas perdas? Qual é a tua visão sobre a questão que é polêmica hoje? A gente tem que fazer um lockdown na cidade. O que tu farias enquanto prefeito de Viamão se estivesse hoje com a caneta? Primeiro, dizer dos meus sentimentos a cada uma das 420 famílias enlutadas no nosso município, com todas as mais de 300 mil famílias que são enlutadas no Brasil inteiro, que perderam alguém que amavam, alguém que eram amadas, pessoas que eram de suas famílias. Eu perdi pessoas próximas, não perdi nenhum familiar, mas, como eu te falei aqui, perdi pessoas que eram muito amigas, no meu caso do Rucinho, do Sarico, né, que nos deixou aqui recentemente, um homem que sempre batalhou pela nossa cidade. Dizer que eu vejo duas situações, Cristiano, no enfrentamento ao coronavírus e no combate à pandemia. O poder público, se ele não tiver estruturado, ele não pode esperar que a população tome as medidas que ele ache necessárias. Então, ele vai ter que intervir. E o que eu digo no preparo?
o município tem que estar preparado com a sua rede de saúde estruturada para receber os seus pacientes, para que, quando necessitem daquele atendimento, possam ir procurar ajuda. Ele tem que ter o seu controle de fiscalização estruturado para que faça o controle, iniba as situações que acabam gerando um maior número de aglomeração, e ele tem que ter a sua guarda municipal trabalhando incessantemente junto com as forças policiais, para que possam, a partir disso, ter muito mais segurança de que essas pessoas vão estar sendo controladas. Quando algo falha, a população não respeita. É do ser humano, infelizmente. Muitas pessoas não entendem a responsabilidade que a pandemia traz. Só vai ter quando algum familiar for acometido, algum parente for vitimado, né? O que eu faria enquanto prefeito, né? Eu chamaria, né? Teria uma conversa muito clara e aberta com os comerciantes, né? Por mais que hoje eu faça uma crítica, hoje a gente não vê a CIV, CDL, CID Lojas cobrando, como eu fui cobrado em 6 dias de prefeito, e olha que eu fiz o que eles queriam. Eu não vi a CDL, a CIV, CID Lojas cobrar o Bonato em 4 meses, o que cobrou do Rucinho, a pressão que fez, enfim, né? Eu chamaria a CIV e teria uma conversa. Olha, ou a gente conversa com cada empresário, a gente chama, reúne de forma online, cada empresário, cada empregador no município diz que ou a gente vai fazer cumprir os protocolos de segurança ou a gente vai ter que fechar, né? Eu entendo que que o emprego e a economia, ainda mais depois de um ano, porque esse lockdown que a gente se fala, ele poderia ter sido feito há 1 ano atrás, há 8, 9 meses atrás, e foi se empurrando com a barriga, se usando recursos da saúde, do Covid, para outras coisas, né? E eu nem falo naquelas fake news, né, que se diz, né, como pagou a folha. Não, mas pagou a folha de pagamento? Não, eu digo de ações que poderiam ter sido tomadas com esse dinheiro, que foram encaixadas em outras, mas eu acho que o comerciante, a sociedade civil organizada tem um papel fundamental, com o apoio do poder público, que é o top 1, que é o número 1, de pegar, fazer com que a informação chegue, de fiscalizar, de controlar, de fazer com que as pessoas entendam o risco, mas a gente não pode, e aí para encerrar, Cristiano, a gente não pode esperar que a população entenda que nós estamos vivendo uma pandemia que não é para se aglomerar, quando a gente vê o Viamão passando na 040 lotado, cheio de pessoas com a janela fechada, um em cima do outro amontoado. Como é que tu vai explicar para essas pessoas que estão indo buscar o seu ganha-pão que a pandemia está aí e que a prefeitura está fazendo a sua parte, né? Sem contar os casos de servidores públicos, né? No nosso município, imagina, 5 secretários aí acometidos com a doença, inúmeros servidores públicos, né? Que são linha de frente, porque quem está indo lá hoje é porque é linha de frente. Falta um cuidado um pouquinho mais atento, mais humano com essas pessoas que saem de casa todos os dias, deixam suas famílias, deixam seus filhos, seus netos, para ir atender a população, para servir a população. Precisa ter um cuidado, um controle. Deu um caso, viu que não é um caso pontual, deu 3, 4, fecha a secretaria, testa todo mundo, desinfecta a área, faz o que tem para fazer para botar as outras pessoas a trabalhar com segurança, controla aquele servidor, vê se está tudo ok, para depois do período de 15 dias voltar ao trabalho normal. Se não, Cristiano, infelizmente a pandemia vai passar 2022, 2023, à medida que a vacinação vai acontecendo no nosso país. Evandro Rodrigues, ex-vereador de Viamão, prefeito em exercício de Viamão, obrigado pela participação aqui, pela entrevista, por ter conversado com quem nos assiste aqui, com quem acompanha o Diário de Viamão. Sucesso na trajetória e desejamos que a gente saia dessa pandemia o quanto antes. Cristiano, aos amigos do Diário de Viamão, população de Viamão, meu muito obrigado por mais uma vez ter a oportunidade de conversar com vocês. Nós estamos sempre à disposição. Tenho dito que estarei sempre, independente do mandato de vereador que acabou lá em dezembro, ao lado das pessoas. E tenho uma frase comigo que levo: Viamão vai vencer. E eu realmente acredito nisso. Um beijo para vocês e até a próxima oportunidade.